Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente começa a falar de corpos finitos, tá bom? Vamos ver um pouquinho de teoria aí específica para corpos finitos, para a gente fechar várias coisas aí que ficaram no ar e ver algumas coisas novas também, tá? Então nós vamos começar aqui mostrando um teorema que eu acho que é de suma importância, né? Pelo menos para a gente ficar em paz quanto à existência de corpos finitos. A gente vai mostrar que corpos finitos existem, né? A gente mostrou lá um tempão atrás que se um corpo finito existe, a cardinalidade dele é a potência de algum primo, e a gente vai mostrar agora que para essas potências de primo quaisquer aí, esse corpo finito com esse número de elementos existe e é único a menos de isomorfismo, é único a menos de isomorfismo, né? Então vamos pegar P, um número primo para vocês, né? E N maior ou igual a 1, um inteiro. Tá? Então esse é parâmetro, coisas fixadas aí. A afirmação nossa é que existe, né, um corpo finito, né? Então um corpo finito Fq, né? Com Q, esse Q é uma potência de P, o P elevado a N elementos. Né? E esse corpo é único a menos de isomorfismo. Tá bom? Então, a menos de isomorfismo, esse corpo é único. E, né, vamos ser mais precisos na nossa afirmação. Então, mais precisamente, mais especificamente, olha só, existe um único, né, que a gente vai provar que existe um único corpo, né, um corpo intermediário, que é esse que a gente está denotando exatamente. Opa, um único corpo intermediário, né, Fq, exatamente esse cara que nós vamos mostrar, né, que nós vamos construir, da extensão dos inteiros módulo P pelo seu fecho algébrico, tá bom? Então tem um único cara aqui no meio, cujo grau, né, da extensão é N, com o grau da extensão aqui Fq, Fp igual a N, tá? E este corpo, né, então, que é esse corpo que é o corpo de decomposição, que é o corpo de raízes, tá? Do polinômio f de x, x elevado a q menos x, tá? Este é um polinômio aí com coeficientes aí nos inteiros módulo p em fp de x. Tá? Vai mostrar que exatamente o corpo de raiz desse polinômio é este corpo que nós estamos buscando. Tá? Então, antes de nós darmos a demonstração, vamos pegar só um feeling de qual que é a ideia de por que aparece exatamente esse polinômio, tá bom? Então vamos supor que a gente construiu um corpo aqui, né, no nosso pensamento, que tem p elevado a n elementos. Então eu vou considerar agora os elementos não nulos, tá? Isso aqui forma um grupo com a multiplicação. E a ordem desse grupo, bom, todos os elementos menos o zero, né? Isso aqui é o Q menos 1, certo? Então veja, se a ordem de um grupo é Q menos 1, então pelo teorema de Lagrange, né, se o X pertence aí a esse Fq não sei o que lá, X elevado à ordem do grupo é 1, o que significa que o X elevado a Q é igual ao X. Então, os elementos que eu estou buscando têm essa característica, pessoal, tá? Característica, assim, eles têm essa característica, não é a característica do corpo, que é o P, né? Mas agora vocês entendem por que a gente está levando em conta esse polinômio aqui, tá bom? Ele aparece naturalmente no enunciado por causa disso. Então vamos demonstrar a existência desse corpo aí de raízes, que vai ser, né, um corpo finito com P elevado a n elementos, e a unicidade a menos de isomorfismo vai aparecer também naturalmente. Tá? Então, vamos lá, como é que a gente faz essa demonstração? É assim, primeira coisa, né? Demonstração. Então, nós temos o nosso polinômio aqui, que é o f de x, x elevado a q menos x, e a derivada dele, né? Não esqueça que isso aqui, eu estou num corpo de característica p, e que o q é uma potência de p. Então, quando eu derivar isso aqui, né, vai ficar assim, menos 1. Isso aqui é igual a menos 1, porque o q, como p divide o q, isso aqui vai dar zero, né? No fp de x. Então, eu tenho isso daqui, como o f' de x é menos 1, o MDC do polinômio f de x com f' de x automaticamente vai dar 1, né? Por causa desse cara aqui. E isso implica pelo critério da derivada, que o f de x, né, ele tem
o grau dele aqui é Q, ele tem Q raízes distintas. Ele não tem raiz de multiplicidade maior do que 1, tá bom? Então, distintas, né? Onde? No fecho algébrico, tá? No fecho algébrico aqui, né? Tô com o corpo básico que eu estou pegando aqui para fazer essas contas, são os inteiros módulo P. Então, opa, o que eu estou escrevendo aqui? Você está maluco? Ele tem Q raízes distintas no fecho algébrico de FP, beleza? E eu vou denotar, então, exatamente essa conjunção dessas raízes por um casinho minúsculo, tá? Então, vão ser os B's aqui no fecho algébrico, né, que satisfazem B elevado a Q igual a B. São as raízes do polinômio. Então, primeira afirmação. Então, a afirmação aí. A afirmação, né, é que o K é um corpo. Tá? Então, K é um subcorpo. Subcorpo do fecho algébrico. Tá legal? E essa verificação é muito fácil. A gente tem que ver basicamente que o K ele é fechado por multiplicações, divisões, somas e subtrações. Tá? Então, note que se eu tiver a multiplicação de dois elementos, né, A e B, que pertencem ao casinho, e eu elevo isso aqui, isso vai dar A elevado a Q, B elevado a Q, que por hipótese, por eles estarem ao casinho, vai dar o AB. Então, isso mostra aqui que o AB pertence ao casinho, né? A gente mostrou esta implicação. Né? Que o A e B pertencentes ao casinho implica que o AB pertence ao casinho. Isso é para multiplicação. Para divisão, quando o B é diferente de zero, é análogo. E se você quiser verificar que isso é fechado em relação à soma e multiplicação, é soma e subtração, aí você usa o sonho, né, o sonho de todo estudante. Tá? E pronto, então isso mostra que o K é um subcorpo. Beleza? Muito bem, então esse K é um corpo que tem Q elementos. Então a existência, né? Então a existência desse carinha aqui, né? Do FQ está provada. Tá bom? Agora, quanto à unicidade, veja só. Se eu tiver um corpo com P elevado a N elementos, isso vai dar uma extensão finita do FP. Tá? Por ser uma extensão finita, ela vai ser algébrica. Tá? Então, como essa extensão é algébrica, esse corpo FQ que eu estou procurando, eu posso pôr sem perda nenhuma de generalidade que ele está incluído no fecho algébrico. Tá? Porque o fecho algébrico é aquela extensão algébrica que é a mãe de todas. Né? Então, eu não perco nenhuma generalidade dizendo que um corpo com Q elementos, que um P elevado a N elementos, tem que estar, né, tem que ser um subcorpo do fecho algébrico de FP. Então, isso eu posso assumir sem nenhum problema. Então, reciprocamente, né, se um carinha, se um pequenininho aqui, se um carinha aqui, um subcorpo do fecho algébrico, né, tem Q elementos, o K' tem que ser igual ao K. Por quê? Por causa do argumento que a gente viu. Né? Se eu considerar agora o K', os inteiros, né? Os elementos de K que são diferentes de zero pela multiplicação, você vai ter Q menos 1 elementos. Por Lagrange, você descobre que eles têm que satisfazer exatamente essas relações aqui. Então ele tem que ser o próprio casinho. Tá joia? Então isso basicamente encerra a demonstração. Basicamente no sentido assim, basicamente quer dizer encerrou, tá bom? Então está aí provado, então a gente sabe da existência de corpos finitos, tá legal? Com uma potência, cuja cardinalidade é uma potência de primo qualquer, e você pode ser bastante específico, você sabe que eles são o corpo de raiz desse polinômio x elevado a q menos x, ok? Excelente. Então, esse foi o primeiro fato básico sobre corpos finitos. Vamos continuar. Tem uma coisa, pessoal, que eu não lembro se a gente fez ou não. Se a gente já fez, aí eu pulo. Tá? Eu acho que eu já falei isso aqui. Em algum momento eu já falei isso aqui. Mas se eu não falei, a gente comenta na quarta-feira. Né? De novo, assumindo aqui, né, sempre que o Q é P elevado a N, a gente olha para essa extensão aqui. E essa extensão não só é legal A, né? Bom, tudo bem, é legal A, ok, isso aí sem problema. E eu não sei se a gente fez essa conta ou não, mas com o grupo de Galois é cíclico. Né? Isso aqui é cíclico, né? E ele é gerado
pelo automorfismo de Frobenius, pelo φzão de Frobenius. Tá? Eu não tenho certeza se nós provamos isso. Se a resposta for negativa, a gente comenta, não é, como eu disse, isso na quarta-feira. Então vamos lembrar o seguinte: se eu tenho um corpo qualquer, casão, cuja característica é Pzinho, o automorfismo de Frobenius nesse casão é simplesmente elevar a P. Tá bom? Elevar a característica do corpo. Tá? Então, se a gente não fez essa conta, por enquanto vamos assumir que isso aqui é verdade, que que esse grupo de Galois é cíclico, ok? Eu vou usar esse fato então para provar um outro teorema. Então, vou enunciar aqui outro teorema para vocês sobre corpos finitos. Teorema fim. Qualquer extensão, né? Então agora qualquer extensão, né? F Q elevado a N Fq. Eu vou ter. Bom, ok, peraí. Eu vou lá. De corpos finitos, eu vou dar uma. Eu estou usando N para muitas coisas aqui, mas deixa para lá. De corpos finitos, ela é Galois, tá? Com um grupo de Galois cíclico. Com o grupo de Galois correspondente aqui, cíclico. Tá legal? E esse grupo é gerado por um automorfismo que eu vou chamar aqui de... Tem um nome essa letra, eu esqueci. Vou chamar de Julep. Que vai ser quase um morfismo de Frobenius, né? Vai ser o x, na verdade, que vai no x elevado a q, ele não vai na característica. Né? Então aqui, pessoal, a gente estava pensando que o q é uma potência de p. Aqui, se o q for p elevado a n, isso aqui fica aqui uma coisa que o n está amarrado aqui como sendo o mesmo n, tá bom? Então aqui, nesse teorema, o q é uma potência de p, mas é uma potência de p qualquer, é o r. O r e o n são totalmente independentes. Tá legal? É isso aí. Tá? Muito bem. Como o grupo de Galois é cíclico, a gente pode afirmar um pouco mais ainda, né? Então a gente sabe pelo teorema fundamental da teoria de Galois que os subcorpos correspondem, né? Subcorpos fixos por certos automorfismos aí, correspondem aos subgrupos do grupo de Galois. E nós conhecemos os subgrupos de um grupo cíclico. Tá? Então, pelo teorema fundamental, essa parte que eu vou botar aqui segue imediatamente no teorema fundamental, tá? Pela correspondência de grupos e subcorpos. Então, assim, há exatamente um subcorpo, intermediário, né, F Q elevado a D, tá? Desta extensão, o subcorpo que cabe, que fica ensanduichado aí entre o corpo grandão e o corpo base, tá bom? Para cada divisor, D de N. Positivo, né? D positivo de N. Porque, dado um grupo cíclico, ele tem exatamente um subgrupo para cada divisor da ordem desse grupo cíclico, tá bom? Então, essa parte aqui vai seguir diretamente do teorema fundamental da teoria de Galois, tá? Depois que a gente calcular direitinho as ordens dessas coisas todas aqui. Muito bem. Então, vamos para a demonstração dessa fuleiragem aí, né? Então tá aí, essas extensões são Galois com grupo de Galois cíclico. Então eu vou botar aqui embaixo um pouquinho, demonstração. Tá? Então agora a gente está colhendo frutos aí de ter feito as contas todas, né? A gente já sabe basicamente toda a teoria. Então o Q aqui é um P elevado a R, em que o R é exatamente o P é exatamente a característica do nosso corpo base. Então a gente tem isso aqui, P é um número primo. Essa extensão aqui, bom, então primeiro, essa extensão, usando o fato que a gente já falou, né, a extensão grandona sobre o corpo base, não é FQ, mas o FP, essa aqui, né, é uma coisa que a gente já viu que é Galois, mas qualquer coisa a gente comenta na quarta-feira, tá bom? De grau, então o grau
dela é exatamente n vezes r. Tá? Porque aqui eu tenho P e aqui eu tenho P elevado a R elevado a N. Né? Então esse é o grau da extensão, é só usar o lema de graus aqui. E, né, então, vou botar entre aspas aqui, usando o fato que eu acho que a gente já provou, né, mas a gente pode discutir, que nós sabemos que este grupo é cíclico. Tá? Então sabemos que este grupo de Galois aqui, né, eu ainda não coloquei o Fq na parada, estou botando só o grandão Fq elevado a N. Opa! E o Fp, opa, a anotação está errada. Fp, tá? Ele é gerado, né, pelo automorfismo de Frobenius. Vamos supor que, né, já está provado isso aí, a gente lembra desse negócio. Tá? Então ele é cíclico de ordem, exatamente esse grau aqui, de ordem NR. Tá? NR. Tá? Então pelo teorema fundamental da teoria de Galois, o que sai, né? Exatamente, existe um único, né, subcorpo intermediário, tá? Dessa extensão zona, Fq elevado a N aqui do Fp, né? Para cada divisor dessa ordem. Né? Então, para cada divisor do NR, que é a ordem do grupo. Ok? Bom, isso agora a gente tem que colocar no meio do caminho aí a extensão Fq. Tá? Então, agora vamos olhar para isso daqui. Eu tenho aqui o F que é elevado a N, Fq, e aqui, né, tem o Fp, que isso aqui é o Fp elevado a R. Tá legal? Veja bem, essa extensão aqui, lembra? Então, eu tenho que essa daqui é Galois, né? Daqui para baixo. A extensão do topo também vai ser Galois. Bom, isso é uma coisa geral. Tá? E ela é Galois de grau N. Que eu estou passando de Q para Q elevado a N. Tá bom? Então, o que a gente conclui, né? Portanto, desse diagrama, de saber que isso aqui é uma extensão Galois de grau N, a gente sabe que o Fq, que é esse corpo aqui, ele é um corpo fixo por esse subgrupo do grupo de Galois grandão pelo subgrupo do grupo aqui, né, gerado pelo automorfismo de Frobenius, que vai dar o grupo de Galois, que é o subgrupo que tem exatamente ordem N. Então, pelo subgrupo de ordem N. Tá bom? Mas olha só. Se o φ é um cara que tem ordem N vezes R, para a gente descobrir um cara que tem ordem N, é só pegar o φ e elevado a R. Tá? Então, este subgrupo é o subgrupo gerado pela résima potência do φ. Tá? E isso aqui é exatamente o que a gente chamou de blup lá em cima. Tá? E aí acabou. Tá? Então lembra que aqui, ó, eu tinha aqui era x elevado a q. Tudo bem? Então olha só. Isso aqui, pessoal, acabou. Isso aqui está descrevendo exatamente como é que vai ser toda a estrutura que a gente estava querendo provar aqui, né? Cadê aqui o teorema? Tá? Então esse grupo de Galois dessa parte de baixo aqui, ele é gerado exatamente por esse morfismo, né? Porque ele tem a ordem certa, e essa parte do exatamente um subcorpo intermediário, agora tudo isso aqui segue do teorema fundamental da teoria de Galois. Tá legal? Então olha só, perfeito. Módulo, né? Então a gente saber esse fato aqui, de que essa extensão aqui é cíclica, sobre os inteiros módulo P, tá tudo encaixadinho aí, a gente vê se tem esse buraco para preencher ou não, então, ok? Agora, pessoal, nós vamos mudar um pouquinho o nosso foco. Tá? Então, eu vou agora para algo completamente diferente, mas ainda falando de corpos finitos, eu vou falar de um lemazinho bem básico de teoria dos números, mas que ele vai ser útil para demonstrar um teorema. A gente vai demonstrar agora, vai encerrar demonstrando um teorema que está incomodando já a gente há muito tempo, que eu já citei ele algumas vezes e não provei ainda, né? Que é um negócio aí de um certo subgrupo aí ser cíclico. Então vamos começar com o lema, que é o lema de teoria dos números, na verdade, que não tem nada a ver com corpos, não. Tá? Então se n é um número inteiro, né? É um número natural positivo,
Então, a soma para todos os divisores positivos D de N do φ de D, aqui é aquele φ de Euler ali, isso dá exatamente o N. Eu acho que essa identidade é conhecida, mas como eu não sei se vocês lembram disso ou não, eu vou fazer. Então, lembrem-se que, né, o φ do N, né, então, recordação, o φ do N era a quantidade de elementos no conjunto, né, dos inteiros A, tais que o 1 está entre A e N, e o MDC de A e N é 1. Tá? Então, a quantidade de elementos com essa propriedade é exatamente o φ de N, aí aparece lá o teorema de Euler-Fermat, que A elevado a φ de N é congruente a 1 módulo N, se o MDC de A e N é 1, tá? O teorema de Euler, né? Euler-Fermat, tá? É essa mesma função. Muito bem, então a demonstração desse lema é super simples, porque ela faz a seguinte, é só fazer a seguinte observação. Quando é que eu sei que o MDC de A e do N é um certo D? D certamente tem que ser um divisor do N, né? Isso quer dizer exatamente o seguinte, quer dizer que o D divide A, D divide N, e além disso, eu sei que ele é MDC exatamente pelo fato que se eu dividir tanto A quanto N pelo D, agora o MDC é 1. Tá? Assim, pessoal, portanto, né, então se o D divide o N, o que a gente está sabendo? A quantidade de elementos nesse conjunto aqui, né, eu quero saber quantos A's pertencem a N, tais que o 1 está entre A e N, e o MDC de A e N é D. A gente acabou de ver que essa conta aqui é dada exatamente pelo φ de N sobre D. Tudo bem? Porque esse lado direito aqui conta quantos inteiros, né? Quantos inteiros existem entre o 1 e o N sobre D, que são primos com o N sobre D. Tá? Por causa disso, né? Eu estou contando os A's que estão até menores ou iguais aqui, né? Quando eu dividir o A pelo D, vai ficar 1 entre 1 e N sobre D. E aqui, ó, vai ser primo com o N sobre D, tá bom? Então, isso aqui vai dar exatamente o φ de N sobre D. Portanto, pessoal, essa soma aqui, ficou um pequeno espaço aqui, mas olha, quando eu fizer essa soma, né, isso daqui, esta soma aqui, simplesmente eu estou somando, né, eu estou pegando os inteiros entre 1 e N, e eu estou particionando eles pelo MDC que eles têm com N. Então eu estou contando que a quantidade de inteiros entre 1 e N, que tem MDC com N igual a D, é exatamente isso daqui. Isso aqui conta o número, né, de elementos de uma certa classe de equivalência, que é ter MDC igual a D com N. Tá? Então esta soma aqui tem que ser o total dos elementos, tem que ser o N. Só que claramente essa conta, tem uma simetria aqui, né? Essa soma e essa são a mesma. Tá bom? O D divide N sem somente ser o N sobre D divide N. Tá bom? Então eu particiono os inteiros entre o N pelo MDC, que eles têm com o N. E aí a gente tem a demonstração desse lema. Tá? Então, apesar, eu estou falando isso, mas eu acho que esse lema é bem conhecido de vocês. Se não for, tá aí um refresco. Ok? O que eu quero mostrar mesmo, de verdade, pessoal, é esse teorema aqui que a gente já usou algumas vezes, que é o teorema das raízes da unidade. Que isso aqui generaliza o que acontece com as raízes da unidade no caso complexo. Então é bom deixar mencionado aí para vocês. Que é o seguinte, seja K um corpo qualquer, e G é um subgrupo finito, tá? Do subcorpo, do subgrupo multiplicativo aqui, dos elementos de K que não são zero, tá bom? Então, se eu tiver um subgrupo G que é finito, então esse G é cíclico. Tá? A gente já usou esse resultado algumas vezes e ficava mencionando que mais tarde vamos provar, mais tarde vamos provar. Bem, o mais tarde é agora. Tá? A demonstração não é muito complicada não, é só fazer umas continhas. Então aqui a gente não vai usar nada de teoria muito sofisticada. Vamos chamar de N a ordem do nosso grupo G. Tá? Então se o D é um divisor do N, a gente vai provar, vamos chamar de ND aqui, né? Então seja Nzão de D. Tá? A quantidade de elementos, de x pertencentes a G, tais que a ordem
de x é exatamente d. Tá? A gente sabe que a ordem tem que ser um divisor, né? Portanto, de Lagrange, a ordem tem que ser um divisor da ordem do grupo, a ordem de cada elemento. Então, eu vou chamar de ND quando os elementos têm ordem exatamente d. Tá? Então, a nossa afirmação, é o que a gente vai provar, é que o número de elementos que tem ordem d é exatamente φ de d. Tá? Em particular, isso prova o teorema. Por quê? Porque a gente vai provar que o número de elementos que tem ordem n, que é a ordem do grupo, é φ de n, que é positiva, ou seja, tem algum elemento, existem elementos de ordem n, portanto g é cíclico. Então, uma vez que a gente prova essa afirmação aqui, está encerrado o teorema, a demonstração. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a seguinte, a gente vai provar primeiro que ou esse ND é zero, ou ele é o que a gente quer provar que ele é. Tá? Então, primeiro, essa é a observação número 1 que a gente vai fazer. Depois a gente vai descartar de algum jeito, a gente vai ter que dar um jeito de eliminar o caso que é zero e vai sobrar isso daqui. Né? Para mostrar que ele é zero, é o seguinte, então, se o ND é zero, tem que fazer. Agora vamos supor que esse número NDzão aqui não é zero. Tá? Então esse NDzão é diferente de zero, eu vou chamar aqui, né, seja ρ pertencente a G de ordem D. Tá? Então, ρ elevado a D é 1 e potências anteriores, né, com um expoente menor do que D não dão 1. Tá? Onde que vai entrar exatamente a parte disso aqui? Tem um subgrupo de um corpo K. Né? Eu vou entrar agora, que a gente vai usar a teoria agora. Todo elemento, então observação importante, né? Todo elemento de ordem D é raiz, né, do polinômio x elevado a d menos 1. Tá? Evidentemente que tem raízes do x elevado a d menos 1 que não vão dar elementos de ordem d, mas todo elemento de ordem d é raiz desse polinômio. Então, as raízes, afirmação, né? Afirmamos que as raízes de f de x são esse carinha aqui, são as potências do ρ. É o subgrupo gerado pelo ρ. Tá? Então vai do 1 ρ ao quadrado até ρ elevado a d menos 1, que é um subgrupo de G, né? Que é um subgrupo aí dos elementos não nulos, né? Multiplicativo do K. Então, isso é uma afirmação, que as raízes de f de x são exatamente essa. Então, duas coisas. Primeiro, cada elemento de H aqui, vocês podem verificar imediatamente que são raízes de f. Tá? Então, eu tenho aqui d raízes de f, e são d raízes distintas, porque exatamente o ρ tem ordem d. Então, todos os elementos aqui com potências de expoentes até d menos 1 são todas distintas. Em segundo lugar, pessoal, é uma induçãozinha finita bastante fácil mostrar que se um polinômio f tem coeficientes num corpo, né? Então, esse aqui estão coeficientes no corpo K, um polinômio de grau d pode ter no máximo d raízes. Tá? Isso é evidente para grau 1, e se o grau for maior do que 1, a partir do momento que você acha uma raiz, você divide o polinômio por x menos a raiz e aplica a hipótese de indução. Então aqui eu tenho d raízes, esse polinômio f de só pode ter d raízes no máximo, então eu achei todas as raízes. Tá legal? Então, todo elemento de d é a raiz desse polinômio. E aqui estão todas as raízes do polinômio. Então, pessoal, os elementos de ordem d do grupo G só podem estar aqui no meio. Tá? Então, todo elemento de ordem D pertence a H. Né? Agora, pessoal, isso aqui é um teorema de grupos cíclicos, que fica como exercício para vocês provarem. Né? O ND é o número de elementos aqui, né? Então tem que ser o número de elementos dos caras de H, tais que a ordem do X é exatamente D. Isso aqui, pessoal, é um exercício de grupos cíclicos que é fácil. É fácil provar que isso aqui é φ de D. Pensem nisso como exercício. Se não der certo, a gente conversa na quarta-feira. Tá? Mas esse é um teorema sobre grupos cíclicos. Vocês podem pegar um livro de teoria dos grupos e consultar isso daí. Tá bom? Então a gente provou que se existia algum elemento de ordem D, então a quantidade deles é exatamente igual a φ de D. Agora a gente tem que descartar a possibilidade disso aqui ser zero, desse ND ser zero. E aqui tem o item 2. Né? O item 2 é o seguinte, né? Então agora a gente vai provar que vale de fato sempre essa igualdade
se o D é um divisor do N, evidente, né? Senão não tem como. Então, vamos particionar, vamos supor que a gente pegou os elementos de G e a gente vai particionar ele, né, em que cada classe de equivalência contém elementos de mesma ordem. Tudo bem? Então, ó, N por definição é a ordem de G, tá? E a ordem de G é a soma dos elementos que existem em cada uma das classes de equivalência, tá bom? Então, se eu estou particionando os elementos de G pela ordem, então eu vou ter para cada divisor positivo de N, em cada classe de equivalência, por definição, eu vou ter Nzão de D elementos, tá? Muito bem. A gente já provou no item anterior que ND não ultrapassa o φ de D, por D dividido N. Tá? E a gente sabe pelo leminha que a gente fez que a somatória dos φs aí, pelos inteiros, quando o T igual aos inteiros positivos, dá exatamente o N. Tá? Então eu tenho N aqui, esse menor ou igual e esse N aqui. Essa igualdade só vai poder ser possível se esse menor ou igual aqui for, né, um igual sempre. Para todo Dzinho que divide o N. Tá bom? Então, essa desigualdade tem que ser, na verdade, sempre uma igualdade para todos os D, senão aqui fica uma desigualdade estrita e aí ferrou, né? Então pronto, está provado. Tá legal, pessoal? Então, um grupo finito aí, né, do subgrupo multiplicativo de um corpo é sempre cíclico. Pronto, está provado, agora a gente pode usar sem peso na consciência. Antes a gente já tinha usado com peso na consciência, agora a gente usa sem. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu, por hoje é só.